Curso de Analítica Junguiana, curso de Jung, ou Psicanálise Junguiana. É o módulo 3, os complexos. Nós vamos falar hoje sobre os complexos. Esse curso é a democratização da analítica junguiana. Os vídeos são gratuitos, são grátis, está no YouTube. E eu estou enviando também para você, para aqueles que se cadastram. Mas aqueles que contribuem espontaneamente com um Pix de R$40 por cada vídeo, ou semanal, porque esse curso todo sábado está sendo publicado. Se você contribuir com R$40 com Pix, nesse endereço aqui, Pix, e-mail anpc2018gmail@gmail.com e envia o comprovante pelo zap 61 98 340 6632. Aqueles receberão não só a apostila em PDF, como também no final receberão o certificado de psicanalista ou analista junguiano e a carteira. Aqueles que têm curso superior ou já fizeram o curso de psicanálise receberão o certificado de pós-graduação livre. Participe, contribua, de qualquer maneira. Ajude-nos a democratizar a analítica junguiana. É uma das terapias mais prementes do nosso tempo. Nós vamos falar sobre os complexos. A primeira preocupação de qualquer psicologia profunda é como chegar segura e eficazmente ao inconsciente cuja existência foi descoberta. Freud descobriu o inconsciente. Mas é preciso chegar lá. É preciso entrar lá no inconsciente. De início, usava-se a hipnose, como todos sabem, quer interrogando o paciente hipnotizado, quer deixando-o devanear espontaneamente, embora ainda usado como a associação livre. Abandonou-se esse método da hipnose por primitivo e insuficiente. Antes de encontrar-se com Freud, Jung se interessava pelo método das associações. Nas associações livres de Freud, ele encontrou um método próprio, chama-se associação condicionada, que nós vamos estudar num próximo vídeo, mediante a qual, já entre 1902 e 1903, descobrira a existência de conflitos inconscientes e compostos de muitos elementos, conflitos que ele denominou os complexos de carga emotiva, para designar representações ideoafetivas que se revelam por perturbar a experiência. Nós vamos compreender melhor isto, para que você entenda. Hoje você vai entender de complexo. Mais tarde largou o método da associação condicionada, que ainda hoje nós ensinamos e usamos e funciona, adotando a de análise onírica, ou seja, a análise dos sonhos, que ele era mestre nisso, e nós também vamos estudar a interpretação dos sonhos de Jung, como mostrou Freud. O melhor para estudar os problemas psíquicos da pessoa. A descoberta dos complexos com a associação condicionada. A associação condicionada, nós vamos dar uma pequena introdução aqui, consistia no seguinte: as experiências associativas. Munido uma lista de 50 ou 100 palavras escolhidas ao acaso e desconexas, a fim de não questionar o testando, e de um cronômetro que calcula até os quintos de segundo, o experimentador pede que o examinando responda de imediato a cada palavra, com a primeira ideia que lhe ocorrer. Atrás dessas reações, falhas, que nem o testando percebe, enxerga uma causa, um conteúdo emotivo. Essas palavras tocam em regiões sensíveis do inconsciente do indivíduo e desencadeiam neste
um automatismo que capta a sua atenção, subjugando-o, impede que cumpra as instruções recebidas. Repetindo a experiência, o experimentador pede que o indivíduo repita a mesma resposta de antes, e todas as vezes que não o conseguir, sintomatiza um complexo. Ou seja, a associação condicionada é um método para descobrir os complexos. Mas também Jung, logo depois, deixou esse método para utilizar apenas a associação, a interpretação dos sonhos, no método de Jung. Um método melhor para descobrir os complexos, se pessoalmente depois não adotava mais Jung, era porque sua experiência já lhe permitia, num contato pessoal, perceber diretamente as excitações e perturbações. Hoje, por exemplo, eu não preciso mais usar esse método da associação condicionada, porque conversando e fazendo algumas associações, a gente já consegue descobrir essas excitações e essas perturbações. E, naturalmente, porque achava um meio que lhe parecia mais certo para chegar aos complexos, a análise onírica, ou a análise dos sonhos. Me conta um sonho que eu vou lhe contar o seu problema ou os problemas que você enfrenta. Essa é a minha postura. Pois os sonhos manifestam complexos. Os sonhos manifestam complexos. É por isso que um sonho desagradável pode continuar amolando-nos o dia inteiro ou deixar-nos com dor de cabeça ou repugnâncias imotivadas. Durante a vigília, como que prosseguimos sonhando aquém da consciência por causa dos complexos recalcados mais ativos em nós. Mas vamos olhar exatamente como é que funcionava. Mas havia uma discordância, a discordância de Jung. Mas Jung discorda de tudo, não só dos postulados teóricos de Freud, incluiu em seu método das associações livres, como também do próprio método. Os freudianos deixam que, a partir do sonho do indivíduo, vá associando irrestritamente, mesmo que isso afaste muito do tema onírico. Ora, pergunta Jung, para que então precisamos disso aqui? Poderíamos começar a associar partindo de qualquer coisa, uma página do dicionário, um anúncio de jornal, um edital, etc. Porque tensionava, antes de tudo, atingir os complexos. O problema que Jung queria era atingir os complexos. Freud usava do sonho dessa maneira. Mas será que assim chegamos aos complexos essenciais? Que a questão são os complexos. Mas vamos definir os complexos. Vamos definir os complexos. Mas o que é, afinal de contas, o complexo? Ou os complexos? Porque nós temos muito. Cada ser humano tem um monte de complexo. Aliás, certa feita, Jung chegou a falar que nós fomos formatados de complexos, a nossa mente inconsciente. Inconsciente pessoal. Sempre muito mais cioso de aprender uma realidade do que defini-la, Jung não se apressa a nos dizer. A confusão popular que existe a esse respeito, porém, pois a palavra passou para o domínio público, embora miúde com sentido deturpado, e obriga-nos a precisar o conceito, usando as diversas descrições de Jung. Um complexo, senhores, é uma imagem emotiva e vivaz de uma simulação psíquica estagnada, imagem incompatível, ademais, com a atitude e a atmosfera consciente habituais. Veja bem, é uma simulação psíquica estagnada, está lá no inconsciente, está lá. Eu sempre falo, é como se fosse uma bolha de ar, ou uma bolha de simulação psíquica estagnada, que a imagem
que consta de imagem compatível, ademais com a atitude e a atmosfera consciente habituais. Vamos continuar definindo. E uma constelação de ideias e afetos que perturbam a vida consciente. São elementos que se separam da consciência e unidos continuam a funcionar no inconsciente. Eu fiz até um desenho aqui, tá? Para Freud, e vamos fazer uma pequena comparação com Freud. Para Freud, a questão são os traumas. Um trauma X, um trauma Y, que aconteceu na infância e ao longo do tempo ele permanece inalterado e depois cria um sintoma e causa a neurose. Para Jung, esses traumas se juntam com outros elementos semelhantes, com outras ideias semelhantes, criando uma constelação, como você vê aqui, e formam uma espécie de bolha com várias ideias e afetos semelhantes, criados naturalmente por esse trauma também. Tá? E essa bolha, que chama-se complexo, que são vários, é uma constelação de ideias e afetos. Por exemplo, cada um é uma constelação de ideias e afetos, são vários. Tá? São conjuntos ideo-afetivas que no inconsciente levam vida à parte, podendo a qualquer momento inibir ou estimular produções da consciência. Essa bolha ou essa constelação de ideias e afetos, eles são como que se fosse uma personalidade. Ele gostava de usar a palavra pequeno eu, é como se fosse um pequeno eu. Não tinha personalidade, mas tinha uma espécie, era autônomo, totalmente autônomo, e ficava num canto, diríamos assim, do inconsciente. São conteúdos afetivamente carregados, ao redor dos quais se constelam os elementos psíquicos. Uma pessoa tem um complexo, vamos imaginar, uma pessoa tem um complexo, esse complexo fica num canto, vamos chamar assim, numa simplificação do inconsciente, mas ele fica quieto lá. E tem as ideias, são compostas de ideoafetivos, tá? São vários elementos que compõem cada um. Se alguma coisa acontecer do lado de fora, ou alguém fala uma palavra, ele pode mexer com um desses elementos dessa constelação. Ao mexer com essa constelação, com uma dessas constelações, um desses complexos, o complexo assume e toma conta da mente humana. É o que ele chamava de possessão complexual, que não está aqui, mas é assim que se formula, uma possessão complexual. E o ser humano e a pessoa toma uma atitude totalmente absurda, possuído por esse complexo, por essa constelação de ideias, e faz coisas que logo depois se arrepende. Nós vamos ver como funciona isso. O que é um complexo, então? Consiste, pois, um núcleo e elementos que se concentram em torno dele. Veja bem, aqui está o desenho de um complexo. Tá? O núcleo central seria essa paisagem aqui, ou seja, o lugar onde aconteceu o trauma, uma coisa assim. O núcleo, por seu turno, se compõe de uma vivência vinculada casualmente ao ambiente e de uma disposição inata do indivíduo. O que é, enfim, um complexo é um conjunto de imagens, ideias, fatos inconscientes, cimentados por forte carga afetiva, de modo que, provocado um dos elementos, todos os outros irrompem. Aqui está o complexo. Tem várias ideias aqui, ideoafetivas, que compõem o complexo. Então o que acontece? Se você mexer com uma dessas ideias, automaticamente os outros elementos atuam e rompem, e esse complexo começa a tomar corpo e assume o controle do ego. Aqui aí já falamos que seria a possessão complexual. Tá? Muito bem. A origem dos complexos. A miúde, os complexos se originam de um choque emotivo, um trauma. Mesma história de Freud. Só que para Freud, cada trauma é um trauma. Para Jung,
o trauma se junta com outros elementos semelhantes e forma um complexo, uma constelação. E essa constelação é um pequeno ego. Dá até para você chamar complexo de mãe, complexo de pai, complexo de Deus, complexo disso, complexo daquilo. Você pode. E são vários elementos. Por exemplo, só para dar um exemplo, se uma pessoa tem um complexo paterno, tá? Vamos supor que esse elemento aqui, esse complexo, seja o complexo paterno. Então, o complexo paterno, a ideia central seria o pai. Mas tem vários elementos que formam parte. Por exemplo, a autoridade, quem manda mais, a ideia de não receber ordem, ou seja, revoltar-se contra a autoridade, alguns elementos assim. Eu me lembro muito bem, faz uns 15 anos atrás, ensinava Jung a um grupo de alunos lá aqui em Brasília, e tinha um diretor do CAGE. CAGE era o lugar onde os menores em Brasília tinham uma organização governamental do governo, onde os menores infratores estavam. E ele dizia o seguinte, quando estudava, ele dizia, isso demonstra porque os meninos têm problema com o pai. Não tem problema com a mãe, tem um pai. E se um menino chegasse lá e falasse mal do pai, tudo bem, não tem problema. Ok? Sem problema. Mas se falasse mal da mãe, era um problema sério. Porque eles chegavam até matar aquela criança. É impressionante. Eles agiam de uma forma impressionante. Por quê? É comum as pessoas xingar a mãe das pessoas, né? E quando aquele menino chegava, um pequeno infrator chegava lá e fazia isso, era o fim dele, praticamente. Tá? Então, era o complexo que se manifestava, então. Então, um complexo moral entre exigências contraditórias da natureza que se mostram impossíveis de se realizarem totalmente. Esta impossibilidade acarreta automaticamente, e não raro, inconscientemente, uma cisão, uma divisão interna. Ou seja, é como se você tivesse vários eus dentro de você. Tá? Essa impossibilidade, o complexo leva, pois, em si o caráter de conflito, abalo, mal-estar, incompatibilidade. São esses pontos sensíveis que, quando alguém os toca, nos fazem saltar como se tocasse na carne viva. Esse complexo do pai, por exemplo, né? Quando você tem problema do pai, ele não aceita autoridade. Né? Se uma pessoa tem um complexo de pai, ele não quer receber ordem. Ele se revolta com qualquer ordem. Ele não aceita a figura do pai, ele não aceita a ordem, não aceita ser mandado, não aceita um monte. São ideias afetivas que ficam ao redor do pai. Quando ele teve problema com a figura do pai, se formou o complexo paterno. Então, veja bem, é interessante. São esses pontos sensíveis que, quando alguém os toca, nos faz saltar como se tocassem a carne viva. Se você falar para uma pessoa que tem um complexo paterno e você ordenar para ele fazer alguma coisa, é um problema sério. Ele reage de uma forma impressionante. Não gostamos ou não podemos relembrá-los, porque contém recordações, desejos, temores, necessidades, obrigações que não conseguimos aceitar ou superar e que se manifestam quanto menos esperamos. O complexo fica quieto. A pessoa pode estar tranquilo, sentado, e aparentemente é uma pessoa muito boa. Uma pessoa boníssima, uma pessoa que nunca teve problema, mas ele tem um complexo. Vamos supor, o complexo paterno. Mas um belo dia, uma pessoa ou alguém mexe com um desses elementos desse complexo, ele reage tão violentamente que é capaz de coisas absurdas. E depois as pessoas dizem, puxa vida, ele era tão bom, como é que pode? Era tão bom, tão quietinho. O complexo estava quieto.
E alguém mexeu num dos elementos que formava parte dessa constelação complexual. E o complexo, então, reagiu de uma forma, assumiu o controle do ego e reagiu violentamente. Outra descrição de como se forma o complexo. Jung diz: com força de vontade conseguimos reprimir um complexo. Às vezes você está tranquilo, alguém menciona alguma coisa com relação a você, mexe com o seu complexo, você tem vontade de pular em cima do camarada, mas você consegue reprimir. Você é uma pessoa educada, você está numa situação que não pode, então você mantém subjugado esse complexo, mas você não consegue anular. Anular é impossível. Na primeira ocasião favorável, reaparece com o vigor original. Tá? Você pode simplesmente reprimir naquele momento, mas mexeu com o seu complexo. Mexeu com o seu complexo. Tá? Uma pessoa de baixa estatura, por exemplo, alguém chama de anão, ele mexeu com o complexo dele, se ele tivesse complexo. Ele mexeu com o complexo dele, a vontade dele é pular e fazer alguma coisa, mas ele conseguiu reprimir. Ele talvez faça um sorriso amarelo e ele fica na dele, mas acontece que ele conseguiu reprimir o complexo, mas o complexo continua lá. Por uma razão qualquer, ativa-se uma região até então inconsciente da psique. Está lá o complexo. Uma vez ativada, desenvolve-se, cresce, atraindo para si as associações a ela aparentada. Ou seja, você mexe com esse ponto vermelho, ele reage, puxa os outros elementos e junto eles vão ao ataque, como se fosse uma matilha de cães. A energia usada nesse processo é necessariamente subtraída à consciência, a menos que essa se identifique com um complexo, mas que já este, por definição, possui considerável carga afetiva. Porque não se eleva automaticamente à consciência, por que o complexo não vai diretamente à consciência? A explicação mais simples é a freudiana, porque há um recalque, a atitude consciente é contrária ao complexo e impede que se conscientize. O ego toma conta da realidade, então ele não vai permitir que um complexo venha para fora, então ele reprime. Mas se você mexer num desses elementos que forma parte do complexo, então reage. É para isso que serve a associação condicionada. Mas Jung prefere usar, depois de alguns anos, preferiu usar a interpretação de sonhos. A autonomia dos complexos. Jung diz: ainda não sabemos ao certo, mas pesquisas experimentais parecem indicar que é ondulatória. A curva de atividade ou intensidade dos complexos, com uma largura de onda que variaria de horas, ou dias, ou semanas, o que explanaria aquilo que muita gente se queixa durante 1 ou 2 dias. O complexo toma conta do ego e dura 1 hora, 10 minutos, ou pode durar o dia todo. É quando você fica de mal com alguém, porque mexeu com o seu inconsciente, com esse complexo. Simplesmente porque mexeu com o seu complexo. Depois, quando essa variação, diríamos assim, ondulatória acaba, você fica numa boa, diríamos assim, de novo. E aí passa. Ou seja, o complexo voltaria ao seu lugar e pronto. Por exemplo, eu estou irritado contra tudo, não consigo me controlar. Depois passa. Ou seja, alguma coisa aconteceu, mexeu com um dos elementos dessa constelação complexual, você se irrita e não consegue controlar a sua irritação. Mas depois passa. Ninguém escapa, senhores, a estas indisposições psíquicas que limitam consideravelmente a liberdade. Os complexos como personalidade diferente. Janet e Norton Príncipe mostraram as possibilidades que tem a consciência de cindir-se. Conseguiram numa mesma pessoa 4, 5 personalidades diferentes com características e memórias próprias.
É, aliás, o que filmes e livros de vulgarização apresentam ao grande público, em histórias sensacionais, intrincadas, de gente com dupla personalidade. Esse estado de desintegração psíquica apenas externa uma situação comum a todos nós, pois, em princípio, não existe nenhuma diferença entre uma personalidade parcial e um complexo. Esse se comporta como um gênio maligno que nos põe nos lábios justamente a palavra que não convinha. Faz-nos esquecer o nome da pessoa que íamos apresentar. Ou seja, para Jung, essas várias personalidades, às vezes, que acontece, que o camarada percebe, são complexos que tomam conta do ego e assumem uma determinada personalidade, diríamos assim. Este é o complexo. Nós vamos continuar falando na associação condicionada. Essa é a democratização da analítica junguiana. Os vídeos são grátis, mas se você quiser, se você puder contribuir com um Pix de R$40 por cada vídeo, você receberá a apostila em PDF e se você completar os 24 módulos, que são 24 vídeos, que são gratuitos, mas se você ajudar com R$40, tá? Um Pix, com esse Pix que está aqui, anpc2018@gmail.com, então você no final você vai receber o certificado de pós-graduação, certificado de analista, com número, com registro e número. Envie o comprovante para o Zap 6198-340-6632. Assessoria, dúvidas e qualquer situação, nós estamos aqui para responder. Este é o curso de Jung, esse é o módulo 3. O próximo módulo vai ser o 4, no próximo sábado, 2 de julho, antes das 20 horas. Todos os sábados nós estamos lançando o curso de Jung. Na sexta-feira, o curso de Freud e no sábado, o curso de Jung. Seja terapeuta, seja analista, ajude os outros. Você pode.